espaço para Ele trabalhar em você. Nós não viemos aqui por causa de pessoas. Nós podemos cantar para Ele, mas o que Ele faz em nós enquanto nós cantamos é muito mais importante. E sim, nós vamos falar dele nessa noite. Mas Ele não é um convidado ilustre. Ele é o dono da festa. E Ele vem para fazer alguma coisa. Visita o nosso coração, Senhor. Visite o nosso coração. Eu oro por cada coração, por cada jovem que o Senhor trouxe aqui. Como essa geração é ferida, Senhor. Traz-o de volta ao plano original, Pai. Eu oro para que o Senhor visite cada passado aqui. Tu és eterno, o Senhor não tem problema nenhum de visitar o nosso passado. Visite o nosso passado. Eu oro para que o Senhor vá de encontro naquela situação, naquele trauma, Senhor. Pode haver gente aqui que sofreu abuso na sua infância. Eu oro para que o Senhor visite aquele lugar agora. E que a glória da tua presença ofusque aquela violência. Que a glória da tua presença possa apagar da nossa história aquilo que aconteceu. Eu oro por essa cura entrando agora dentro dessas vidas, Senhor. Existem pessoas aqui que foram feridas por palavras, e hoje em dia isso é muito comum. Num tempo em que no mundo virtual palavras voam para todo lado. Justamente numa fase da vida onde você quer ser visto como uma pessoa legal, como alguém que não tem defeito. Pessoas exaltam teus defeitos. E talvez para os adultos isso soe como uma grande bobeira, mas você sabe o quanto doeu, e eu sei quanto já doeu isso em mim quando eu era jovem. Eu oro para que o Senhor libere palavras de afirmação sobre a tua vida, no lugar dessas palavras de ofensa. Que você receba isso dentro do teu coração. Você tem o sim do Senhor. Você é precioso, você é preciosa para Ele. Restaura no Senhor. Eu oro para que o Senhor venha de encontro a essas vidas, Senhor, naquele lugar de colisão. No meio da nossa rotina, quando tudo estava chato demais, a ponto da gente pensar em desistir, que o Senhor apareça no meio do nosso caminho, no meio da nossa rotina, Senhor. E aquele caminho nunca mais vai ser o mesmo, porque o Senhor passou por ali. Que teu Espírito Santo promova uma grande atividade celestial aqui nesses dias. Nós oramos, Senhor, por uma grande atividade do céu no nosso meio. E nós te pedimos, Senhor, atraia o nosso espírito a estar completamente conectado ao Teu. Atraia os nossos pensamentos, Senhor. Ensina-nos a fugir daquilo que nos rouba da Tua presença, principalmente nesses dias, Pai. E que isso se estenda como uma disciplina na nossa vida. Eu oro para que em nome de Jesus Cristo, daqui do meio desse povo, e quando eu digo do meio desse povo, eu digo a todos que estão na internet ouvindo também, o Senhor levante uma geração curada, em paz com quem é, em paz com quem Ele é.
Nós não queremos um Deus que se molde a nós, muito pelo contrário, nós queremos ser transformados e trazidos de volta à sua imagem e semelhança. Sim, Senhor, nós aceitamos a tua correção. Sim, Senhor, nós aceitamos o teu trabalhar dentro de nós. Nós não viemos aqui para o Senhor passar a mão na nossa cabeça e dizer: filhinho, bonitinho, tá tudo bem. Nós sabemos que somos amados. E nem a maior sujeira da nossa vida vai apagar esse amor. Mas nós queremos, Senhor, ser transformados e a cada dia te agradar mais. Porque foi para isso que o Senhor nos chamou, para agradar o teu coração, fazer a tua vontade. Pai, em nome de Jesus Cristo eu oro para que essa conferência seja um divisor de águas na vida de muitos. Eu peço sobre a minha vida, eu peço sobre a vida dos meus amigos que vieram junto comigo. Eu oro para que esse tempo seja um divisor de águas na nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Adore com as tuas próprias palavras. Adore, adore, adore. Deixa Ele te tocar, deixa Ele fazer o que quiser com você. Deixa Ele remover esse peso de você. Ele te chama para andar junto com Ele, para aprender dEle, para descansar nele. Faz brilhar teu rosto sobre mim. Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar teu rosto sobre mim. Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar teu rosto sobre mim. Mateus 3, a partir do verso 13, diz assim: por esse tempo, dirigiu-se Jesus da Galiléia para o Jordão, a fim de que João o batizasse. Ele, porém, o dissuadia, dizendo: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Mas Jesus lhe respondeu: deixa por enquanto, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o admitiu. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Glória a Deus. Bota um sorriso no teu rosto, por favor. E tente
ouvir o tom da voz de Deus dizendo isso. Pode pôr um sorriso no rosto e diga: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ele me dá prazer, Ele me dá alegria. Queridos, pode tomar teu assento, fica à vontade. Se deixar, a gente vai ficar em pé junto a noite inteira. Mas não saia desse espírito não. Se você conseguir ficar do mesmo jeito que você estava, em pé, fica à vontade. Se você falar: não, eu só consigo ficar assim se eu ficar em pé, então fica à vontade. Irmãos, eu tenho procurado entender algumas coisas a meu respeito, para que eu possa fluir em Deus. E quando eu falo de mim, você entenda você falando de você. Amém? Cada um fala por si. Toda vez que a gente se imagina sendo usado por Deus para fazer algo grande, não vou dizer toda vez, mas grande parte do tempo que a gente se imagina sendo usado por Deus, naquela hora em que Deus te usa, já percebeu que como na nossa imaginação a gente está muito diferente de quem a gente é? Eu me lembro que quando eu aceitei Jesus e eu fui numa reunião de oração dentro da casa de uma daquelas irmãzinhas que me evangelizaram, era na periferia de São Paulo, tinha 5 pessoas mais ou menos, e elas falaram: vai ter um pastor lá que é uma bênção, pastor Cícero. Ele toca sanfona, ele chora quando toca, ele não consegue tocar uma música inteira, ele só chora. E eu fiquei, eu tinha acabado de aceitar Jesus, tudo era novo para mim. Eu falei: ok, vou lá ver. E fui na casa da irmã, e realmente aquela atmosfera gostosa. Chegou aquele pastor com a sua sanfona, e ele é um cara muito apaixonado por Deus. Ele pegou aquela sanfona e começou a tocar, e a sanfona chorava, e ele chorava junto com a sanfona. Realmente ele não terminava uma música, ele começava a tocar, a cantar e chorar, e parava de tocar e só chorava. E eu me falava: que interessante essa pregação desse homem chorando. E quando ele pegou a Bíblia para ele trazer uma mensagem, ele olhou para mim, e naquela sala só tinha gente crente, mas muito crente. E tinha eu que tinha acabado de me converter, acabado de entregar minha vida para Jesus, todo bagunçado. E ele olha juntos para mim e fala: filho, vem aqui, vem ler a palavra para a gente. E eu comecei a tremer, eu falei: meu Deus, vou ler a palavra no meio do culto dos crentes. Eu pensava: cara, eu não estou com a veste apropriada. Eu pensava: meu Deus do céu, eu tentava esconder a minha orelha, que tinha um alargador muito grande, eu ficava meio de lado, tipo, não tinha jeito, eu estava exposto. Ele me colocou no meio dos crentes para ler a palavra para eles, e eu comecei a tremer, e eu falava: cara, isso está muito estranho, eu sou acostumado a falar palavrão em microfone na frente de tanta gente, por que agora eu não consigo ler um texto da Bíblia na frente de 5 crentes? E ele botou a mão no meu ombro, ele falou, e ele chorando, ele botou a mão no meu ombro, me deu o texto, e falou assim: um dia você vai ser pastor. Eu falei: eu pensei, né, tá doido, tá amarrado. Falei: não quero saber desse negócio não, cara. Só que aí com o tempo eu comecei a falar, sabe quando você começa a andar com Jesus e você começa a sonhar os sonhos dele, você começa a ficar confortável com aquilo que ele tem para você? Eu me imaginava então pregando a palavra de Deus. Só que eu estava muito engraçado na minha visão, cara. Eu estava velho. Quando eu me imaginava pregando, eu me imaginava com cabelo branco, bem lambido para trás, um tiozinho, com óculos de grau, de aro grosso. Eu me imaginava com uma camisa branca social, de manga curta, enfiada para dentro da calça. Isso é o maior milagre de todos. Enfiar uma camisa para dentro da calça, uma calça de pano. Eu imaginava minhas tatuagens tudo desbotadas, já velho, e eu pregando a palavra. Você vê como eu me imaginava tão diferente? Eu não fazia ideia de que Deus ia acelerar o processo. E cara, talvez hoje eu esteja muito mais parecido com a visão que eu tive do que em outro momento da minha vida. A camisa ainda não entrou para dentro da calça. Não sei se ela vai entrar. Mas não se trata de você estar do jeito que as pessoas aceitam, estar do jeito que Jesus te escolheu. Isso faz uma grande diferença.
Porque eu acho que Deus até usa essa diferença para mostrar muito mais claramente quem Ele é para as pessoas. Enfim, o que eu quero dizer é, eu não me sentia confortável com quem eu era. Até eu perceber que Jesus me ama, cara, e que Ele me escolheu. E que muito mais importante do que qualquer coisa que eu possa falar para vocês, é o que eu carrego dentro de mim, a história que Ele colocou dentro de mim, a porção dEle dentro de mim. Isso tira uma pressão de dentro de mim, gigantesca, porque eu entendo que se eu carrego algo dEle, eu só tenho que liberar aquilo que eu carrego. Enquanto eu canto, enquanto eu falo, enquanto eu oro, enquanto a gente senta na mesa, enquanto a gente dá risada, enfim, tem algo que Ele colocou dentro de mim. E sabe, Deus está ok com isso. Ele sabe o que Ele colocou dentro de mim e Ele está ok com isso. Eu não sei quantos de vocês, bem no começo da caminhada, se tornaram um pouquinho radicais demais. E isso é o nosso esconderijo. Quando a gente sabe os BOs que a gente ainda carrega, a gente fala, cara, se eu soar um pouquinho mais radical, talvez eu espante o BO de dentro de mim, ou então eu pelo menos faça parecer para as pessoas que eu sou mais santo. Quantos já fizeram isso? Momento de cura, vai lá, levanta essa mão véia para cima. É humano, cara. Porque é engraçado, parece que leva mais tempo para a gente entender o amor de Jesus do que a gente entender a lei. Porque o amor dele é escandaloso, cara. Eu sei que esse tempo que a gente vive é bem interessante na história. Aos pouquinhos eu fui entendendo que a melhor forma de eu ser usado por Deus é dançando conforme a música que Ele toca. Vocês me entendem? Se for um lamento eu vou chorar. Se for uma canção de festa eu quero dançar. E assim, viajando um pouco pelas nações, só para dar um exemplo para vocês, eu percebo como as pessoas são diferentes e como elas adoram Deus diferente nos lugares. E sabe o que? Não tem nada de errado com isso. Porque no dia que Jesus foi batizado, houve uma declaração dos céus. E era bem diferente de um tempo antigo. Quando Deus chamou Moisés e mandou Moisés reunir o povo no pé do monte, fala, Moisés, chama o povo, manda o povo santificar, porque eu vou descer e eu vou falar com o meu povo, eles vão ouvir a minha voz assim como você está ouvindo. Eu vou fazer deles uma nação de reis e sacerdotes. Muitos de vocês conhecem a história. Moisés dá esse recado para o povo, e o povo abraçou aquilo com alegria. Ok, vamos santificar, vamos ouvir Deus. Uau, o Deus que tem feito tantas coisas na nossa vida, agora vai falar com a gente, vai ouvir a voz dele. Só que no dia que Deus veio, não era um dia de praia, não estava muito bonito. O clima, a previsão do tempo não estava muito tranquila. Era um dia de nuvens espessas, de densas trevas. Tinha trovão, tinha cheiro de enxofre, tinha um som de buzina, o monte tremia, fumegava. Deus veio de um jeito que parece que o povo não estava esperando. E o povo morreu de medo. E o povo disse para Moisés, Moisés, fala tu com Deus, e o que você falar a gente faz. Não fale Deus conosco para que a gente não morra. E Moisés disse para eles, não temam, irmãos. Deus fez isso para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Dito isso, Moisés entrou nas densas trevas, e lá ele ficou com Deus. Olha que diferença. Na beira do Jordão, João Batista está lá batizando. Vem Jesus. E quando Jesus, depois daquele diálogo com João Batista, desce as águas, o céu se abriu, cara. Se abriu. Amém? Eu não consigo nem visualizar a cena de tão linda que deve ter sido. O céu abriu. Quem mora na praia ama ver o céu abrindo. Eu moro na praia, amém? Desculpa, perdão. Mas a gente ama ver o céu abrindo, porque a luz do sol, muda tudo ao nosso redor, a atmosfera todinha muda. Aquela luz muda tudo, aquele calor. O céu se abriu. E todo mundo estava vendo isso. E o Espírito Santo desceu sobre Jesus na forma de uma pomba. E eu acho muito legal essa manifestação do Espírito, amém? Porque a gente sempre vê o Espírito Santo descendo com fogo sobre a congregação. Aleluia!
Só que nessa hora o Espírito Santo desceu como uma pomba, cara. É um símbolo de paz, é um bicho manso. E de repente, aquele povo, sem recado nenhum, sem ter se consagrado 3 dias, de repente eles ouvem a voz do Criador. Todos ouviram e nenhum deles morreu. E o pai estava dizendo: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Sabe, às vezes a gente tem a tendência de não tratar a alegria da mesma maneira espiritual como a gente trata as lágrimas, de como a gente trata a tristeza. Eu vou te falar, levou muito tempo para mim, para eu entender que Deus me escolheu, por exemplo, por quem eu sou. Levou muito tempo para mim, para eu perceber que os períodos antes de ministrar que eu passo com meus amigos, e a gente às vezes está dando risada descontrolada e falando besteira e rindo, e rindo, e rindo, e rindo, e rindo, talvez seja extremamente espiritual, experimentando uma alegria que talvez venha de Deus. Eu quero te dizer que tem um sorriso do céu sobre você, cara. Amém, tem um sorriso do céu sobre você. Ele nos chamou para anunciar boas novas, queridos. Boas novas é uma boa notícia, amém? Tem uma boa notícia para te dar. Com que cara que eu vou dar essa notícia? Qual é a melhor forma de dar uma boa notícia, cara? Tem uma boa notícia para te dar. Meu irmão, acho que... Deixa eu te contar uma vez que eu dei uma péssima notícia de um jeito lindo. Quando eu era criança, minha mãe pegou a gente no colégio, a gente ia encontrar com meu pai no shopping. E ela estava triste porque ela falou: aquele amigo do seu pai, era um amigo que estava todo domingo lá em casa no churrasco, falou, morreu de uma hora para outra, morreu, cara. E eu fiquei chocado, foi a primeira pessoa próxima que eu soube que morreu. Era o tio fulano de tal, e eu não ia mais ver ele. Quando a gente chegou no shopping, estava vindo meu pai, que não sabia da notícia. E eu, irmão mais velho, falei assim, eu quero contar a notícia primeiro. Saí correndo com um sorriso pro meu pai. Abraço aberto, meu pai abriu um sorrisão, me abraçou. E eu, pai, o teu amigo morreu. E ele ficou, quem? O quê? O fulano morreu. E eu vi a cara do meu pai transformar. Ele, não, minha mãe falou, morreu. E aí eu vi o meu pai, e meu pai desesperado falou, rapaz, não conta uma notícia. Isso é jeito de contar uma notícia, tipo assim. Eu não sei, talvez essa experiência seja aquela que Deus estava curando na minha vida aqui enquanto a gente orava. Porque eu acho que a gente tem um jeito de dar uma notícia, amém? E a gente foi chamado para dar boas novas. E olha quem você é, cara. Você é brasileiro, meu irmão. Com muito orgulho e com muito amor, amém? Eu gostaria de nessa noite que o Espírito Santo de Deus restaurasse a tua autoestima a respeito de quem você é, a tua identidade a respeito de quem você é, e que você saiba que você faz parte desse povo porque Deus escolheu, e Deus escolheu se mostrar a essa nação porque essa nação tem um jeito que Ele talvez goste. Cara, eu acho que a gente é o povo mais feliz da terra. Aí você pode falar, não, você não viu os africanos. Cara, mas a gente faz festa sem a gente ter motivo nenhum para fazer festa. A gente está no pior momento da economia, da política, e a gente consegue fazer festa. Pode ver qualquer Copa do Mundo, Olimpíada, brasileiro escolhe o time mais fraco para torcer. Espanha e Tahiti, foi 10-0 para a Espanha. Os brasileiros conseguiram enlouquecer os espanhóis de tanto que torceram para os tahitianos. A gente consegue fazer festa quando não tem motivo nenhum para fazer festa. Cara, isso soa como leseira. Vamos tipo, povo tonto fazendo festa. Mas talvez tenha algo de espiritual nisso. Cara, esse povo tem uma propensão à alegria fora do comum. Talvez seja um povo apto a experimentar e discernir a alegria do céu de uma maneira fora do comum. Eu quero te dizer uma coisa, querido. Qual é a cara de um brasileiro? Brasileiro tem a cara de todo mundo misturado e junto é um brasileiro. Quando você vê uma pessoa que não tem cara de nada, é um brasileiro. De tanto que misturou. Parece um asiático com europeu, com africano. Meu irmão, deve ser brasileiro. Brasileiro é muito misturado. Sabe o que significa, cara? Talvez você tenha acesso ao mundo inteiro.
Você é missionário por natureza. Talvez você tenha acesso ao mundo inteiro, lugares que não recebem o evangelho, não recebem nada. Brasil, Pelé, Neymar. Meu irmão, glória a Deus por esses caras, porque eles são cartões de visita. Eles abrem porta para muito missionário em muito canto. E sabe, Deus deu a graça da gente poder viajar para muitas nações. E é engraçado como as nações ministram, adoram a Deus de uma maneira diferente. Eu estive agora na Inglaterra. Cara, o britânico, ele é conhecido por ser britânico, amém? A pontualidade britânica, o jeito de falar britânico, o inglês britânico é tão britânico que parece que o cara tá de onda com você. Você fala, não é possível que esse cara fala desse jeito. They were forced to leave their homes. Você fala, meu, fala direito. Eles são sérios, cara. Aí você pensa, acho que Deus quer transformar esse povo, deixar eles alegres. Calma. Talvez Deus tenha feito eles desse jeito porque Deus se agrada de gente séria, Deus se agrada de gente zelosa. Não tem nada de errado com isso, amém? Mas tem brasileiro em todo canto. E lá tem um monte. E parece que brasileiro fora do Brasil fica mais brasileiro ainda. Em vez de se misturar com a cultura local, não sei o que acontece, ele fica mais brasileiro ainda. Talvez Deus queira essa mistura, porque se você pega um povo alegre com um povo sério e zeloso e mistura, não significa que você bagunçou o zelo do cara, nem você entristeceu a alegria do outro. Significa que misturou a alegria com zelo, santidade, coisa séria, e de repente tem uma coisa que sobe como incenso para Deus, está misturada, está mais completa. Isso agora está indo de uma maneira linda para o Senhor. Sabe, às vezes a gente viaja por tantos lugares e a gente percebe como as maneiras como as pessoas adoram a Deus tão simples. Eu me lembro de uma reunião que eu fui no Havaí. Não fiquem com raiva de mim. Era um trabalho numa faculdade e tinha um garotão havaiano, cara. Eu lembro dele, ele chamava Elijah Kalani. Meu irmão, desse tamanho o menino, dessa largura, cabeludo, com a flor enfiada na orelha, meu irmão, e não tinha nada de gay nisso. O cara com a flor desse tamanho enfiada na orelha, a mão desse tamanho, o pé desse tamanho e um ukulelezinho minúsculo, e o cara cantava feito um anjo. E o louvor deles era ele cantando esse ukulele, as meninas fazendo hula. A coisa mais simples que eu já vi, cantando numa língua que eu não entendia nada, eu só chorava. Eu falei, cara, olha essa simplicidade. Olha como é simples, olha como é descomplicado. Eu fui numa reunião lá que só eu estava de calçado no pé, nem o pastor estava com calçado no pé. Falei, que coisa linda, que coisa simples. Não pense que estava uma chulezeira, não. Era que a galera é simples. E você vê essas misturas, isso é maravilhoso. Irmão, deixa eu te falar um negócio. Talvez Deus queira usar você no seu melhor, amém? É tempo de você se alegrar no Senhor, de saber que o céu está feliz sobre você. Eu tenho uma boa notícia para te dar, cara. O céu se abriu naquele dia sobre o batismo de Jesus, amém? E não há indício, não há registro dele fechando de volta, cara. Ele abriu e ele ficou aberto. Jesus prometeu quando Filipe traz Natanael, e Jesus olha para Natanael e diz, eis aí um israelita onde não há dolo. Natanael fala, de onde tu me conheces? Jesus diz, antes que Filipe te chamasse, eu te vi estando tu debaixo da figueira. Naquela hora, Natanael se ajoelha, se prostra e diz, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Tipo, uau, meu Deus. Jesus fala, só por causa da figueira? Olha o que Jesus diz. Também eu te digo, que coisas maiores do que essas ainda verás. E a partir de hoje, vocês verão os céus abertos e os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ele falou que nós veríamos o quê? Está aberto. Estevão, quando estava sendo apedrejado, o rosto dele resplandecia como de um anjo. Cara, ele devia estar vendo algo muito especial, para no meio de um apedrejamento estar resplandecendo como um anjo seu rosto. Aquele povo endemoniado jogando pedras em Estevão, e ele intercedendo por eles. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Uau, o que é isso? De repente Estevão diz, eis que vejo os céus abertos
E o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Ele viu o quê? O céu está aberto, cara. E tem uma declaração linda de Deus: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. E Jesus veio e consumou a obra que lhe foi dada, amém? Ele nos fez filhos de Deus. E toda vez que um filho de Deus nasce, sabe qual é o decreto? Meu filho amado, meu filho amado, meu filho amado, meu filho amado. O pai não está falando que você é um filho amado. Ele não está com raiva, não está com os dentes rangendo. Ele está com um sorriso no rosto, dizendo: você é o filho amado dele. Tem uma alegria do céu liberada sobre esse tempo, sobre essa terra. A gente precisa usar o nosso melhor. Sabe, hoje em dia, por exemplo, o MMA está em alta. É uma mistura de artes marciais, para quem não sabe. Mistura tudo. Mas ninguém é bom em tudo. O cara sempre tem uma área que ele é melhor do que o outro. Na área que ele é melhor do que ele mesmo. Tipo assim, tem lutador que não é tão bom no boxe, mas o jiu-jitsu do cara é sinistro. Ele vai só no jiu-jitsu, meu amigo. Ele luta com o que ele tem de melhor. E eu não sei se, cara, isso me confronta, porque quantas vezes eu já fui dar uma boa notícia com aspecto de raiva, com aspecto de ira, e que talvez não fosse isso que Deus quisesse dizer para aqueles que Ele quer chamar. A parábola do filho pródigo, ela fala muito comigo, porque fala de um cara que aprontou tudo, cara. Trouxe prejuízo para dentro de casa, e de repente ele volta com a maior cara lavada do mundo. Quer dizer, o cara está humilhado. E esse cara é recebido com um abraço, com um beijo do pai. E Jesus estava usando essa parábola para falar para os fariseus por que ele passava tempo com os pecadores. Ele dá alguns decretos para esse jovem no meio do caminho ainda. Coloque uma roupa nova sobre ele, coloque uma aliança no seu dedo, coloque sandália nos seus pés e matem o bezerro cevado, porque hoje vai ter festa nessa casa, porque o meu filho que estava morto ressuscitou, ele estava perdido e foi achado. E a festa começou. Sabe que quando esse cara entrou dentro de casa, já tinha música tocando, já tinha o bezerro assando, já tinha o churrasquinho, já estava no fogo. Diferentemente da parábola da dracma e da parábola da ovelha perdida, essa parábola parece que não tem fim. Porque quando ela termina, o pai está na porta, tentando convencer o filho mais velho a entrar. A festa está rolando. E sabe o que acontece toda vez que um filho entra? Mais festa. E quando outro filho entra, mais festa. E quando o filho entra, mais festa. Mais festa, mais festa, mais festa. Os filhos não param de entrar dentro de casa. E o pai está se alegrando com isso, está se alegrando. E a alegria do céu está sendo ouvida do lado de fora. Amém? A alegria do céu está sendo ouvida do lado de fora. Eu acho que está no tempo da gente abraçar a nossa identidade. E entender que tem a alegria do céu e tem a alegria daqui. Mas Deus talvez tenha nos escolhido porque nós somos um povo alegre, cara. E talvez a gente tenha facilidade para absorver essa alegria do céu. João Batista, quando dá testemunho sobre Jesus, ele diz: a lei veio por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Então, esse momento do batismo de Jesus é um divisor de águas do relacionamento de Deus com o homem. E tente pensar dessa forma. Se Deus deu a lei e só tinha a lei, então é através da lei, amém? Mas a partir do momento que veio algo diferente, a graça e a verdade, uma não está anulando a outra, mas muito pelo contrário, está cumprindo a outra. Eu acho que Deus espera que Ele use aquilo que Ele acabou de liberar. Existe graça sobre você. Existe uma graça de Deus para fazer a vontade dEle, com um sorriso no rosto, cara.
Eu não sei se você concorda comigo, mas a experiência que eu tive quando eu, por exemplo, fui curado, não foi de tristeza, de eu poder tocar aquelas partes do meu corpo onde estavam cheias de caroços e de repente eles tinham desaparecido, de poder perceber que dia após dia eu estava ganhando peso e a doença que eu tinha estava dando todos os sinais de que foi embora. O que eu experimentei foi alegria. E a gente, crente é tão doido que quando está muito feliz chora. Ainda que hajam lágrimas, são lágrimas de alegria. Eu me lembro de chorar muito, vendo que Jesus tinha me curado e percebendo, cara, os sintomas se foram. É uma alegria indescritível. E essa marca tem que passar para alguém. Essa alegria indescritível. Nós não fazemos ideia, cara, do que é a salvação. Porque se a gente nunca experimentou a condenação, então a gente só tem uma ideia. Mas pensa, não tinha jeito, e de repente Ele deu um jeito para a gente. Ele trouxe a gente para dentro de casa, Ele trouxe a gente para dentro do reino. Isso tem que provocar alegria no nosso coração. Essa alegria do céu. Através das gerações o Evangelho foi pregado, queridos. E assim, em 1900 e pouco, tiveram grandes avivamentos. E toda vez que eu imagino aqueles homens e mulheres de Deus usados naqueles avivamentos, eu imagino gente bem mais séria do que a gente, nas suas vestes. Porque aquela geração se mostrava dessa forma. O mesmo Evangelho vem sendo passado de geração em geração, de geração em geração. Não é que o Evangelho mudou, é que cada geração tem a sua expressão, cara. Cada geração tem a sua expressão. É muito lindo, veja os Evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas, João. E muitos deles falam das mesmas coisas, e ali falam de formas diferentes, que você fala, meu, tá errado, era isso ou era aquilo. São visões diferentes a respeito do mesmo acontecimento. E se isso está na Bíblia, talvez não seja um problema para Deus, amém? Se você pregar um texto que fala de uma forma e pregar o mesmo texto que fala de outra forma, a palavra de Deus vai trazer vida, vai trazer restauração da mesma forma. Porque talvez Deus olhe para você e Ele goste do teu jeito, trazendo a palavra dEle. A gente conversava sobre isso no avião hoje. Deus não tem problema de estar em mim, cara. Ele não tem problema de estar em você. Ele não tem problema com isso. Ele é Deus, Ele é maior do que qualquer coisa que você possa imaginar. E maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo, amém? Ele não tem problema de estar em mim. E sabe como é que vai soar quando Ele falar através de mim? Vai soar como eu, mas é Ele. Ele não tem problema de falar com o meu sotaque. Ele não tem problema de falar do meu jeito. Porque se Ele está falando através de mim, as palavras dEle trazem vida e trazem transformação. Eu não tenho poder de enfraquecer a palavra de Deus, porque ela é viva, ela é eficaz. Eu não tenho poder, uma vez que eu, cheio de falhas, declaro a palavra de Deus com o meu tom de voz, do meu jeito. É a palavra de Deus que está saindo de dentro de mim. Eu quero te dizer, a palavra de Deus dentro de você tem o mesmo poder. No fim do ano passado, eu ouvi um evangelista que eu admiro muito, Reinhard Bonk. É um dos heróis desse tempo. E ele falou algo que ele até pediu para as pessoas. Ele falou, olha, não trate isso como heresia, não me julgue por causa do que eu vou falar para vocês. Ele falou, eu vou contar para vocês uma coisa que Deus me disse. Ele disse assim, filho, você sabia que a minha palavra na sua boca tem o mesmo poder da minha palavra na minha boca? E ele ficou estarrecido com aquilo. Ele falou, como assim? Ele falou, porque é a minha palavra. Porque se a palavra é minha, ela tem poder. E ele dizia, pregue a palavra de Deus.
Pregue a palavra de Deus. Como você é, cara. Eu amo ver os caras do hip hop pregando a palavra. Porque certo, mano, Jesus estava andando. Cara, não tem nada de errado com isso, é a língua do cara. Ele está falando na língua dele a respeito de quem Jesus é. Isso é lindo. Eu creio que o Senhor está querendo restaurar a nossa identidade. Sabe por quê? Porque talvez a gente sofra com isso. Por a gente ter cara do mundo inteiro, a gente está sempre olhando para o lado de fora o que está acontecendo para a gente absorver isso dentro da gente. A nossa música está sempre baseada na música que está sendo feita lá fora. As nossas roupas estão sempre baseadas no que estão vestindo lá fora. O nosso jeito de tratar o evangelho está sempre baseado no jeito que estão tratando lá fora. E eu acho que tem um jeito que Deus está para despertar no meio dessa geração, no meio dessa nação, que, cara, o mundo nunca viu nada igual. Sabe por quê? Porque é do seu jeito. É uma música que está dentro de você. É um estilo que está dentro de você. E Deus quer usar a tua alegria. Porque talvez a mensagem que Deus tenha para o mundo é uma mensagem de alegria. Sabe, vindo da Europa agora, eu percebi como as pessoas lá estão entristecidas com tudo que está acontecendo no solo deles. Você vê islâmicos fugindo do radicalismo do Islã e chegando num lugar onde eles esperam ser acolhidos. E a coisa não está mais tão, tipo assim, bem-vindos, sejam bem-vindos. A coisa já está mudando. Você vê todo mundo meio incomodado. A cara de todo mundo está meio fechada. Cara, talvez seja o melhor tempo do mundo para você pregar o evangelho como um brasileiro prega, levando a alegria para as pessoas, mostrando para elas quem é o Deus que te salvou. E Ele é um Deus feliz. Ele é um Deus que tem óleo de alegria para derramar sobre você. Eu só queria nessa noite falar dele, querido. Eu conheço grandes pregadores e eu tenho espelho. Eu sei que eu fico muito a desejar, mas eu confio naquilo que Ele colocou dentro de mim. Eu confio que Ele colocou alguma coisa dentro de mim. E sabe o que? Jesus tem me feito muito bem, cara. O povo de Deus tem que ser sim o povo mais feliz da terra. É um povo que é para provocar tristeza dentro da gente. Tem que jejuar, meu amigo. Jejua, porque o jejum é isso mesmo. Você vai... Tipo, é o único jeito de entristecer esse povo. Vai lá, jejua. Chora, vai lá, chora. Ele manda a gente chorar, porque se deixar não chora. A nossa natureza é ser feliz porque nós fomos alcançados por uma boa notícia. Ele nos amou. Ele nos amou, Ele nos salvou. Amém? E nós devemos essa alegria ao mundo, cara. É aquela luz. O povo que habitava em trevas viu uma grande luz. Imagina o que aconteceu com o coração desse povo. Explodiu de alegria. Ele diz que nós somos luz e que nós devemos resplandecer. Cara, a gente tem que levar alegria para o mundo. Às vezes você vê gente emburrada com cristão. E hoje em dia, por conta dessa herança, essa maré vermelha que tomou conta da nossa nação, que bota um contra o outro, fazem grupinhos, típico de país comunista, coloca um contra o outro. Olha, ele te odeia, você tem que lutar contra ele. E fica todo mundo gritando com o outro. A igreja muitas vezes caiu nesse papo e ficou braba também, gritando um com o outro. Quando na verdade você tem que ver um cara desse que fala: vocês querem... Me dá um abraço, cara, para com isso. Vem cá, me dá um abraço, vamos tomar um café. Você está muito brabo hoje. Que bonitinho, só precisa de um abraço. Olha lá. Tá tão brabinho, vem cá, cara. Deixa de onda, Jesus te ama. Não, porque meu irmão, me perdoa, eu sou um traste mesmo. Olha, eu sou bem pior do que você imagina. Mas Ele me amou e Ele ama você também. Eu não vou na igreja, só tem gente mau cara. Pois é, meu irmão, encontrou um lugar cheio de gente igual você, vamos lá. Sei lá, usa a timã que Deus te der, meu amigo. Mas ninguém vai vir pro funeral. Vamos no funeral hoje? Não estou muito afim não. Cara, tem um ambiente onde Ele vai se manifestar. Quantos assistiram aquele filme Ressurreição? Quantos assistiram? Tá, contém spoiler nisso aqui que eu vou falar agora, tá? Você não assistiu. O filme é uma baita de uma viagem. Eu achei uma viagem, mas é uma viagem legal. É uma viagem que provocou um negócio legal dentro de mim.
E uma das coisas que eu acho mais legal é uma cena onde tem um cara que faz o papel de Bartolomeu. Cara, escolheram, eu acho que um surfista australiano para ser Bartolomeu. E o Bartolomeu tá lá felizão e ele é preso. E ele tá com um sorriso na cara. E o cara falando, cadê o corpo? Aí o cara, ele ressuscitou. E a alegria deles era essa, ele ressuscitou, ele ressuscitou. E o cara fala, você sabia que eu posso te crucificar que nem ele? E Bartolomeu ajoelha no chão e fala, então vai lá, crucifica aí. Eu sei que foi uma baita de uma viagem, filme. Mas uma viagem legal, porque marcou dentro de mim, tipo, olha a alegria que eles estavam experimentando. Porque nós temos uma boa notícia. Ele ressuscitou. Aí o cara pergunta para Bartolomeu, onde é que ele está? Aí Bartolomeu fala, eu vou te falar. Ele está em todo lugar. Talvez a nossa alegria seja mais eficaz do que qualquer coisa que você possa imaginar. Talvez essa alegria que Deus desperta dentro da gente seja a coisa mais espiritual que Ele podia provocar dentro de você. Porque uma pessoa feliz se torna irresistível, cara. Amém? Você com um sorriso no rosto, você é irresistível. Hoje a gente foi atendido no almoço lá no aeroporto. Veio uma senhora oferecer café pra gente. Claro que tinha que pagar pelo café, mas ela veio com um sorriso tão largo no rosto que deu até vontade de tomar aquele café dela, cara. E ela falava com a gente de um jeito tão querido. Você sabe, você está entendendo o que eu estou falando? Cara, um sorriso no rosto, você quebra qualquer barreira. Essa alegria está disponível, ela é do céu sobre você. Sabe esse brilho no teu rosto? É que você passou muito tempo na presença dEle. E Ele deixa a gente assim. Ele diz que Ele é aquele que alivia as nossas cargas. Ele não acrescenta carga sobre carga. Esse não é o papel dele. Ele diz, vinde a mim, eu tiro essa carga de você. Eu imagino Jesus, cara, eu gostaria de ver o sorriso que Jesus tinha. Às vezes a gente fica, ai, o demônio, Jesus, cara, eu venci ele lá no deserto. Coitado. Jesus com um sorriso no rosto. Ninguém pegava, não tinha pegadinha que pegasse Jesus. Essa mulher foi pega em adultério, tá? Quem não tem pecado joga a primeira pedra nela. Cadê? Foram embora. Também não te condeno. Eu imagino ele com um sorriso no rosto o tempo inteiro. Pedro desesperado, estão cobrando imposto da gente. Vai pescar, Pedro. Tá estressado? Vai pescar, Pedro. Tem uma moeda lá, paga por mim e por ti. A tempestade, não importa, a gente vai morrer, Jesus. Chega. Eu gosto de ver Jesus assim, cara. Amoroso, lindo, sorridente, trazendo luz onde Ele ia. Ninguém fala como Ele. Sabe, esse Deus, está escrito que Ele veria o fruto do seu trabalho e se alegraria. Então toda vez que Ele vê isso, sabe o que é que Ele está fazendo? Ele está feliz, cara. A gente junto alegra Ele. Ele disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Para dar bronca, de certo? Pensa, eu estou no meio de vocês. Quando vocês estiverem reunidos em meu nome, eu estou no meio de vocês. E a presença dEle traz alegria no nosso coração, cara. Você fala, Rodolfo, mas isso não é santidade. Cara, se Ele chegar perto de você, a santidade dEle começa a entrar na tua vida, cara. Começa a entrar na tua vida. Se você passar tempo na presença dEle, é você que não aguenta mais o pecado dentro de você. É você que não aguenta mais. Ele nunca vai precisar chamar você de pecador. Você é que se chama. É Isaías, meus olhos viram rei, eu isso, eu aquilo. Eu não precisa falar nada. Basta ele ver o Senhor, Ele fala tudo que Ele é. E no momento que você está confessando, pronto, Ele está te limpando. E aí gera alegria. Olha Isaías, estava desesperado porque viu Deus ia morrer. Daqui a pouco Deus está falando, quem enviarei? Isaías está falando, ei! O que é que provocou? Alegria. Alegria. A presença de Deus traz alegria para dentro da gente, cara. Como a gente tem que pedir perdão aos céus por todas as vezes em que Deus veio e fez algo que nos deixou feliz, e a gente parece que ficou com vergonha da nossa alegria, e tipo,
É verdade. Sabe quando é que as pessoas vão perceber, cara, tem algo diferente dentro de você? É quando você mostrar essa alegria do céu. Na praia que eu vou, o lugar que eu frequento, é cheio de maconheiro. E eu não tenho problema nenhum de passar no meio dos maconheiros. Dá bom dia, meu irmão. Aí o cara, bom dia. Não tem problema nenhum, cara. Eu já fumei maconha na minha vida, a maconha não me pega mais. Graças a Deus em Jesus eu venci a maconha. Eu passo a passar no meio da fumaça da maconha. Eu só prendo a respiração antes para não respirar. Mas se aquele cara fumando maconha me ver olhando para ele com cara feia, sabe o que vai fazer? Distância. Eu quero que ele veja a alegria que eu tenho sem precisar fumar nada. Eu quero que ele veja isso. Porque um dia a ficha vai cair nele, como um dia caiu na minha. Ele vai saber, cara, aquele cara estava sempre sorrindo e nunca fumou. Pois é, você quer a receita? Tem uma boa notícia para te dar. O céu está aberto. Espiritualmente tem um solzão brilhando sobre a nossa cabeça. Amém, é tempo de você reagir a isso e dizer: Senhor, muito obrigado por esse céu aberto sobre a minha vida. Muito obrigado por esses milhões de anjos que o Senhor libera para nos trazer mensagens, para nos ajudar nas nossas batalhas. Muito obrigado pelo Teu Espírito Santo que opera dentro de nós sem a gente nem saber o que está acontecendo. A gente depois só percebe que algo mudou pela reação. Senhor, muito obrigado porque o Senhor é um Deus que gosta de música. E a gente pode cantar para Ti. Fica de pé no teu lugar, vamos orar. Estica seus braços. Vai lá, se alonga. Sim, Ele corrige o filho que ama. Eu espero que Ele nos corrija também, amém? Eu tenho uma boa notícia. Quando você for corrigido por Ele, eu tenho uma boa notícia para te dar. Você quer essa boa notícia? Na hora que você estiver levando aquela bambuzada do céu, amém? Tem uma boa notícia para te dar. Você quer ou não quer? Ele só corrige o filho que Ele ama. Você tem o amor do Senhor, cara. Você tem o amor do Senhor, se alegra. Fecha teus olhos, querido. Põe a mão no teu coração. Paizinho, nós queremos te agradecer pelo teu amor dentro de nós. Queremos te agradecer, Senhor, por essa liberdade que só existe onde Teu Espírito está. E como é bom ser livre. Nós te agradecemos por sermos brasileiros, Senhor. E se há estrangeiros aqui, são brasileiros também. São brasileiros por adoção. Queremos te agradecer, Senhor, por aquilo que o Senhor imprimiu nesse povo. E te peço que o Senhor abra os nossos olhos para essa característica da nossa cultura, que em algum momento se alinha com uma mensagem de boas notícias. Eu te peço que o Senhor coloque um sorriso no nosso rosto, que seja irresistível. Faça desses brasileiros sorridentes, felizes, os evangelistas mais eficazes que existem. E por onde nós passarmos, Senhor, que a Tua alegria
repouso sobre os lugares onde nós estivermos. Eu oro para que em nome de Jesus, o Senhor nos dê um coração de criança. A criança pode estar até quietinha, mas se ela encontrar outra, começou a correria e a gritaria. E se tiver 5 então, eita, se tiver 10. E Deus abençoe as irmãs do departamento infantil, que tem que aguentar essa alegria desenfreada. Dê a nós coração de criança, Senhor. Um coração que se empolgue quando a gente se encontra um com o outro, que não consegue ficar quieto. Coloque no nosso rosto o riso. Coloque em nós um desejo tão grande de estar feliz, que nos faça resolver em tempo recorde os problemas que talvez possam haver entre nós, a fim de que a paz seja restaurada, estabelecida. Eu oro para que nessa noite, Senhor, o Senhor desenrole sobre nós um manto de alegria e atrai o nosso coração ao Teu. Faço das palavras do pastor Douglas aqui no começo as minhas. Precisamos ser transformados no nosso coração. É do nosso coração que o Senhor está atrás. E é do Teu coração, Senhor, que nós estamos atrás. Nós queremos que o nosso coração bata junto ao Teu.